Corinthians 1, Huracan 2. Estreia do Corinthians pela Copa Sul-Americana 2025. Menos de uma semana depois de conquistar o Campeonato Paulista. E é isso. Estreia com o pé esquerdo. A arena mais uma vez lotada pela 30ª vez seguida. Público acima de 40 mil. Mesmo no horário ridículo, né? Quarta-feira, às 19 horas. O estádio começou a encher assim um pouco mais tarde, né? Antes o jogo começou às 19, veio encher ali umas 19h20, 19h30 ali até o primeiro tempo, né? Porque o metrô de São Paulo a gente sabe como que é um caos, né? A linha vermelha. Teve um problema quando eu tava indo na Dom Pedro II ali, então causou um caos, teve que evacuar um trem, não sei por qual motivo teve que evacuar um trem, então começou a circular em velocidade reduzida. Aí todas as pessoas que estavam no trem que foi evacuado tiveram que entrar em outros trens, né, óbvio. Ou metrô, né, sei lá. E aí deu aquele caos. Eu mesmo cheguei bem em cima das 19. Tinha saído um pouco cedo para tentar chegar cedo. E cheguei bem em cima por causa disso. Então acredito que todo mundo passou pelo mesmo problema. Mas mais uma vez a arena lotada, 40 mil. Para ver essa pouca vergonha que foi o jogo de ontem. Eu poderia vir aqui e falar sobre cada jogador que foi titular ontem e os que entraram e tudo que eles não produziram e tudo que eles deixaram de fazer. Mas para mim o problema do Corinthians em 2025, que teve pré-temporada, que teve tudo, só tem um problema. E é muito grande, para mim é o pior deles, que é Ramon Dias e Emiliano Dias. A gente pode vir aqui e falar da zaga do Corinthians, que é uma mãe? Podemos falar, mas esse problema é de quem? Os dois zagueiros do Corinthians têm mais de 1,80 m. Os laterais são baixos, ok, mas o goleiro é alto, o Hugo, o Matheus Oneri também não é tão baixo, tem 1,82 m, se eu não me engano. E quando tem uma cobrança um lance de escanteio para o Corinthians, a torcida fica totalmente agoniada. Para mim é pior que um pênalti. Quando tem um pênalti eu fico mais confiante que o Hugo Souza vai pegar. Até o Matheus Oneri já catou um pênalti ano passado também, ele catou um pênalti. Então, pênalti para mim é mais tranquilo do que um escanteio. O escanteio, a bola vem, toda bola de escanteio é perigo. O único time que não conseguiu, né, que também é um time ridículo, incompetente, que não conseguiu dar susto assim tão grande no Corinthians em bola parada de escanteio, foi o Palmeiras. O resto do Paulistão, todo mundo fez gol do Corinthians de escanteio. Pela pré-Libertadores, o CV, Barcelona, todo mundo fez o que quis com o Corinthians, né, na bola aérea de escanteio ou de falta próxima ali. Então, eu não consigo falar mal do time como um todo, individualmente de cada jogador, sendo que a coisa que mais me incomoda está no banco de reserva. O Campeonato Paulista é o melhor campeonato estadual do Brasil. E não significa que ele tenha um nível muito elevado. Você pega o próprio time do Palmeiras, é ridículo. O Corinthians ganhou um jogo, ganhou fora, empatou em casa. O time de São Paulo é ridículo, que foi a única derrota do Corinthians e para um time muito ruim, que é o time de São Paulo, só joga bem contra o Corinthians. O time do Santos é ridículo, o Corinthians ganhou todas que dava. Se jogasse mais 10 vezes, ia ganhar as 10. O Mirassol que o Corinthians ganhou é ridículo. Novo Horizontino, Guarani. O Campeonato Paulista é muito ruim, apesar de ser o maior nível técnico do país. Tipo assim, o Campeonato Paulista, se fosse competir com o Campeonato Carioca, com Gaúcho, com Paranaense, com Baiano, com Cearense, com, sei lá, com qualquer um, ia dar de lavada, ia ganhar muito fácil. Mas não significa que foi um teste bom. Ser campeão paulista foi uma obrigação, o Corinthians saiu da fila, mas em momento algum do Campeonato Paulista mesmo, que o Corinthians foi campeão, você via o Corinthians com um padrão tático
ou variações táticas positivas. O que a gente viu no Campeonato Paulista? Começo de temporada muito bom de Thales Magno, Coronado jogou bem um ou outro jogo, alguns gols de bola parada, Yuri Alberto fazendo seus golzinhos que nem sempre, Memphis Depay dando assistências, Rodrigo Garro, quando voltou, começou a jogar o Paulistão, fez um gol ali importante contra o Santos, jogou bem um ou outro jogo, e o que a gente viu foi isso. O Corinthians se sobressaindo no Campeonato Paulista com as suas individualidades. Nunca foi sobre um padrão tático pré-definido, variação tática dentro do jogo com o mesmo time. Sempre que o Ramon Dias ele mexe no Corinthians, ele coloca um jogador que não tem nada a ver com a característica inicial que ele começou o jogo. Então a minha dúvida ele sabe o que ele está fazendo? Ele não sabe. Ele conhece o elenco? Não conhece. É difícil você falar que o cara conhece o elenco quando ele deixa o Coronado de fora do jogo de ontem. Ah, mas o Coronado não tem resistência física. Foda-se, tem que colocar ele para jogar. Se ele machucar ou se os 90 minutos você vê ele andando em campo, beleza, você vai dando 1, 2, 3. Joga ele 3 jogos seguidos, jogando 90 minutos. Joga a pressão pra cima dele, tá ligado? Pra mim é muita burrice você assumir, matar um peito aqui. Ah, o Coronado não joga por causa disso e aquilo, ele não consegue. Tipo assim, não sei se ele não consegue. Os jogos que ele jogou os 4 primeiros jogos do Paulista, sei lá, ou menos, mas acho que foi os 3 ou 4 no Paulista, ele jogou bem. Ele deu outra dinâmica pro time, ele é dono da bola parada, ele chamava os escanteios. Tava chamando a responsabilidade para cima dele, não tinha o Garro e ele era o cara, e ele sabia que ele precisava ser esse cara e ele foi. Ele entregou até onde deu, limitado um pouco fisicamente, mas ele precisa de minutagem. Ele falou ontem, deu entrevista ontem pedindo minutagem, e ele já tinha feito isso também no início do ano, pediu minutagem e teve um pouco no início do ano e jogou bem. Quando o Garro voltou, ele simplesmente foi chutado e não teve outras oportunidades. Aí sentiu a coxa aqui recentemente, né? Fez um tratamento ali, mas ok. Antes dele sentir, tinha que ter colocado ele para jogar muito mais. Sai o Garro, substituição direta tem que ser entrar Coronado e vice-versa. Não dá para colocar Thales Magno, Romero, não dá para ficar inventando, eles não são meias. O meia que a gente tem é o Igor Coronado e ele tem que jogar. Então já faz mais de um ano que o Ramon Dias está nessa com o Igor Coronado. E para mim ele tem muita qualidade técnica e precisa se colocar a risco ele. Se for para ele lesionar e ficar um ano fora, beleza, eu prefiro que aí a gente sabe por que ele não tá jogando. Porque ele tá um ano, rompeu o joelho, fodeu com tudo. Ok, mas foda-se o Coronado. Mas enquanto ele estiver no banco de reservas, ele tem que jogar. Não tem por que ele ficar... Ele ficou ontem 80 minutos fora. O Ramon Dias colocou ele aos 35. E quando ele entrou, ele mudou a dinâmica do jogo, porque no Corinthians não tinha meio campo. E aí quando ele entrou, foi nos 10 minutos finais que o Corinthians teve meio campo. Ah, mas ele errou, chutou lá pra lua, chutou o outro. Mas ele quase fez um gol na característica dele, que é pegando a bola de trás, vindo, conduzindo, ameaçando dar. Porque ele tem qualidade tanto para enfiar uma bola ali, pro Yuri ou pro Memphis fazer um gol, e também tem um chute muito bom. Então, quando ele pega na bola, o zagueiro entra em parafuso. Ele driblou 3 caras ali. No quarto, ele deu um corte e chutou prensado. Senão ia ser um puta de um golaço no primeiro lance dele. Não dá pra esse cara ficar no banco e entrar faltando 10 minutos, com todo respeito. O treinador é maluco. Outro problema do treinador eu não sei o que ele enxerga no Ângelo Romero. Não sei o que ele enxerga. Todo jogo que o Romero joga de titular, a gente sabe que é um a menos. O tempo que ele ficar em campo é um a menos. Então, o Corinthians jogou o primeiro tempo com um a menos, tomou os 2 gols, fez um, tomou o primeiro, empatou e depois tomou o segundo. Muito do que estava com um a menos. Teve as falhas individuais ali no primeiro gol, Matheus Bidu. Não acredito que tenha sido falha do Donelli, mas a gente sabe que o Donelli não vai ser o goleiro que vai defender bolas importantes que definem jogos, né?
Ele tá lá, coitado. Pra mim, por isso que eu voto. Eu não consigo ficar falando mal muito dos jogadores hoje, porque eu tô concentrado muito em que o Ramon Dias precisa sair, já acabou o clima dele. Ele tá dando umas entrevistas que você fala assim, pô, esse cara tá desconectado da realidade. Ele tá muito desconectado do que é o Corinthians, do que a gente precisa para esse ano, do que foi o ano passado. Até as últimas 9 rodadas, ele parece que tá vivendo no mundo da lua. E o Corinthians se livrou do rebaixamento ano passado não foi por causa de Ramon Dias, não. Foi por causa que as individualidades dos jogadores que contratamos na janela de junho, de julho, ali do meio do ano, fizeram diferença. O Carrillo chegou jogando pra caralho. O Memphis Depay demorou uns 2, 3 jogos, mas depois encaixou ali, fazendo um gol de falta decisivo, gol de bicicleta, dando muita assistência. O Yuri Alberto voltou a jogar muito no final da temporada. Rodrigo Garro jogou bem pra caramba. Foram as individualidades do Corinthians que salvaram o Corinthians. Não tem nada a ver com o treinador. O Corinthians não tinha e não tem e não vai ter padrão tático se ele continuar no Corinthians. E não tem como falar que esse elenco é um elenco muito ridículo. É um elenco ok, padrão, que tendo um treinador dá pra jogar mais. Tipo assim, você sabe que dá pra jogar mais. Porque você não sabe como que o Corinthians joga, como que o Corinthians joga hoje. A escalação de ontem tinha uma linha de 4 com 2 zagueiros altos, 2 laterais mais baixos, ok. Esses 2 laterais, eles atacam o tempo inteiro? Eles têm a liberdade técnica do treinador falar assim, ó, com a bola, sem a bola é 4-4-2 ou 4-2-1-3, 4-1-2-3. Não sei, não tem definição do que o Corinthians joga. Mas era 4 volantes, 4 defensores ontem, 3 volantes jogando em casa. E nenhum deles sabe jogar com a bola, só um, que é o Carrillo. E ele estava jogando aberto pela direita. O único cara que sabe jogar com a bola estava jogando aberto pela direita, que foi por onde o Corinthians mais jogou no primeiro tempo, que é da onde sai o passe dele pro gol do Ranieri, que é de onde sai o passe dele pros gols perdidos de Yuri Alberto, né? Aí você pode falar, não, o Yuri Alberto não pode perder os gols que ele perdeu. Concordo, não pode. Camisa 9 do Corinthians não pode perder os gols que ele perdeu. Poderia ter mudado o resultado do jogo. Poderia. Mas eu assistindo o jogo, não consigo acreditar que o Corinthians não tomaria outros gols. Tipo assim, o Huracan no segundo tempo voltou para não jogar. O 2-1 tava bom, foi cera, foi não sei o que, foi. Porque o 2-1 tava bom, se tomasse o empate também tava bom. Então eu não consigo culpar o Yuri e falar assim, o Corinthians perdeu porque o Yuri Alberto perdeu 2 gols. Eu fiquei bravo, acredito que não tem que perder aqueles 2 gols que ele perdeu, principalmente o primeiro passe do Carrillo ali sozinho, quase na pequena área. Chutou pra fora ali, bizarro aquele lance. Mas eu não consigo acreditar friamente que o Corinthians ia ganhar se o Yuri faz o gol, que o Huracan ia vir fazer mais um depois. Porque o Corinthians não tem padrão tático. Joga com 3 volantes, que só um sabe jogar futebol com a bola nos pés. Os outros dois é pura destruição. O Ranieri é destruição, o Martins é destruição. Com a bola no pé, sem o meia, não dá pra jogar assim. Em casa, a obrigação dele é ter começado com um volante marcador, para mim seria o Martins, e Breno Bidon e Carrillo, tipo assim, no mínimo. Já que ele, não sei o que ele tem contra o Coronado, foda-se, ele tinha que abrir mão de um dos 2 volantes que não sabem jogar com a bola, que é o Ranieri ou o Martins. No momento eu gosto muito mais do futebol do Martins, e do Ranieri eu gosto pouquíssimo do futebol, tanto com ou sem a bola. O Martins eu prefiro. O Martins erra muito passe, mas porque ele tem que estar mais atrás, ele é o volante destruidor. E quando joga o Ranieri fica mais atrás e o Martins e o Carrillo fica um pouco mais ofensivo. E o Martins não tem qualidade nenhuma com a bola no pé para dar o passe que quebra linhas, por exemplo. Não tem essa qualidade, assim como o Ranieri também não tem. Quem tem? Bidon e o Carrillo. Então tinha que escolher entre os 2 para mim. E óbvio que seria o Martins hoje, o Ranieri ficaria no banco, e Bidon e Carrillo. Eu
Sendo treinador, eu começaria com Carrillo de primeiro volante, por mais que ele não seja muito destruidor, mas é o Huracan e a gente tá jogando em casa. Breno Bidon e Coronado. E no ataque, Memphis, Yuri e Thales Magno. O Romero não é jogador, né? Então, sem a bola, você ia sofrer um pouco mais, porque nem o Carrillo, nem o Bidon, nem o Coronado são caras que marcam muito. Mas por ter o Thales Magno, podia fechar com 4. Tipo assim, então, sem a bola é um 4-1-2-3, ofensivo, né? Com a linha de 4 protegendo, já que os dois laterais eles não atacam. Nem o Bidu e nem o Mateuzinho sabe cruzar, sabe fazer ultrapassagem, não sabe. Então a gente vamos aceitar isso, que os dois laterais que o Corinthians tem, tirando o Angileri que sentiu um desconforto, que sabe apoiar, sabe cruzar, né? Mais do que apoiar é saber cruzar, porque o Bidu chega toda hora no fundo, ele corta para a direita e volta para trás. O Mateuzinho não passa do primeiro pau o cruzamento dele toda hora. Quando ele chega, né, que é raro, acho que o Mateuzinho chega 2 vezes no ataque por jogo, assim, no máximo. O Matheus Bidu chega mais, porque é o lado que cai o Memphis, então tem mais chances de criar jogada por ali. E ele sempre corta para a direita e volta para trás, nunca cruza. Tem medo de cruzar, ele joga de fralda. Ele e o Mateuzinho joga cagado. Então, quando você precisa contratar urgente, toda a linha de 4 inteira e um goleiro bom para ser reserva. Ou dar chance para o Felipe Longo e o Cauê. Queria muito ver esses dois moleques jogando, porque o Matheus Onelli não dá. Não tô culpando ele por ontem, nem pelo jogo do Bahia, nem nada. Não tô culpando ele por ser pau mole. Ele é isso, ele é isso. Não tô culpando ele por ser isso, tô culpando quem escala ele. Quem não dá oportunidade para outros caras jogar. Felipe Longo, pra mim, é muito mais goleiro que ele. E até o próprio Cauê também, sei lá, tem 16 anos, 17. Tem que botar pra jogar. O Matheus Onelli não... A gente sabe que Corinthians, quando tem Matheus Onelli, vai tomar no mínimo 1 ou 2 gols. A gente sabe, tá claro. Então, pra mim, é isso. O treinador passa muito errado, mas eu acho que precisa contratar um bom zagueiro, pelo menos mais um bom lateral direito e o lateral esquerdo mais um, que Matheus Bidu, Hugo e Palacios não dá pra jogar, e só tem o Angileri, mas ele disseram que era de vidro ou de papel, como você preferir, e aguentou jogar o Paulista aí, mas agora parece que de fato tá começando a acontecer, né? Vai ser o que vai acontecer, vai jogar 6 e vai parar mais 6, não sei. Vamos torcer para que não, mas precisa contratar mais um lateral esquerdo, um direito e um zagueiro, e um goleiro, ou colocar outros goleiros para testar. Então, o treinador, ele não tem essa visão de que já que os meus 2 laterais de um lado ou de outro são ruins, eu vou jogar com um time mais ofensivo e vou travar esses 4 caras atrás. Fala assim, ó, Bidu e Mateuzinho, vocês não vão passar do meio de campo, assim como o Félix e o Gustavo Henrique, e o Carrillo, o Breno Bidon e o Igor Coronado vão criar quando tiver com a bola. E os 3 atacantes, Memphis, Yuri e Thales Magno, têm liberdade para flutuar no ataque ali. Vai ter gente para criar, para chegar a bola em vocês, e vocês vão ter que criar, vai ser vocês. Sem a bola, os 4 meias, né? Carrillo, Bidon, Coronado e Thales Magno, que é atacante, mas dá para ficar de meia sem a bola. Então, com a bola é 4-1-2-3 e sem a bola é 4-4-2. Então, assim, o Corinthians não tem essa variação tática. É uma variação tática que deve ocorrer com o mesmo time, não é mudar. O time joga de um jeito com a bola e sem a bola joga do outro. Os meus laterais não vão passar do meio de campo, porque eles vão fazer parte da linha de 4 sem a bola. E com a bola eu não preciso deles, porque eles já não fazem isso, já não me entregam nada no esquema atual. Então vou criar um esquema que, beleza, eles não vão fazer nada, mas eles vão marcar para mim. Quando eu perder a bola, vai ter 4 caras aqui já postado. Mas ele não tem capacidade de lógica, de raciocínio, de pensar. Para mim é um treinador muito velho e burro. Então, ele para mim é o maior defeito do Corinthians hoje. E para o Corinthians ter chances de conquistar mais algum outro título, porque tem elenco para brigar por isso. Não é o melhor elenco do país, mas está de longe de ser o pior. Acho que um time bem treinado, com um treinador que saiba de tática, de variações táticas, tem chances de disputar uma das Copas do Campeonato Brasileiro de forma tranquila, sem passar susto no Brasileiro, e disputando as Copas de igual para igual.
O resultado de ontem para mim foi muito ruim mesmo. E se eu tivesse como gestão do Corinthians ou se fosse o treinador, eu abriria mão da Sul-Americana ontem. Já que o resultado foi esse, acabou pra gente. Vamos colocar o time sub-20 para jogar a Sul-Americana e o time reserva e titular só vai focar em Copa do Brasil, que é financeiramente mais rentável, e Brasileirão para classificar direto para Libertadores ou buscar um título. A Sul-Americana, com a derrota de ontem, fica muito distante, muito distante. Falta mais 5 jogos da fase de grupos. Beleza, mas o treinador vai sair? O Corinthians vai se cagar? Tipo assim, se cagou ontem jogando em casa contra o Huracan, como que vai se jogar fora esse time contra os outros 2 do grupo? Não acredito que o Corinthians vai, se não demitir o treinador, vai ter uma melhora assim para evitar desgastes, porque tipo assim, era um jogo ontem para jogar muito tranquilo, ganhar do Huracan de 4-1, 4-2 e ficar tranquilo. Sábado tem jogo no Brasileirão contra o Vasco. Dava para ter feito os gols ontem, ter poupado alguns jogadores, mas a gente não tem consciência tática, plano tático. Então o Corinthians joga todo jogo como se fosse o último. E o último ruim, né? Tipo assim, o Memphis perdeu tudo que ele tentou, mas ele cansou de tentar também. Porque a bola só vem quadrada, não tem ninguém que dá um passe bom. Então, eu prefiro focar no problema real. O problema real não é o Memphis Depay. O Memphis Depay tem que acordar. Não, porra, ele acordou. Vocês assistiram os 2 jogos da final que ele fez contra o Palmeiras? É o mesmo cara, só que ele tá preso dentro de um padrão tático que fode com ele. Ele tá jogando com 3 volantes e a bola que vem dos volantes são bolas muito ruins. Ou quando não vem um chutão do zagueiro para disputar a bola na bola e prender. E depois que ele prende, quem que vem de trás? Fala pra mim, o Memphis pega, domina uma bola. Quem é que tá vindo? Tá vindo o Ranieri, ele toca pro Ranieri, o Ranieri tropeça, perde a bola. Tá vindo o Martínez, tocou pro Martínez, tropeçou, perdeu a bola. O Carrillo ontem fez uma partida até que ruim, dominava a bola e prendia muito, demorava pra tocar. Mas vai tocar pra quem? Vai tocar pro Ranieri, o Ranieri vai perder a bola. Vai tocar pro Martínez, o Martínez vai dar um passe errado. Vai trocar pro Matheus Bidu, o Matheus Bidu vai fingir que vai, volta, toca pra trás. Então, para mim, a gente pode ter uma discussão muito ampla de como o Corinthians jogou mal ontem. Todos os jogadores que foram ruins, tipo o Mateuzinho, tipo o Félix Torres, tipo o Gustavo Henrique. Por que o Félix Torres não chutou para fora aquela bola na lateral ou para frente? Por que o Gustavo Henrique não cortou para escanteio, cortou pro pé do cara? A gente pode discutir muitas coisas que de fato aconteceram, mas para mim só aconteceu e vai continuar acontecendo se a gente manter o treinador, porque ele não é técnico de futebol. Já faz mais de 1 ano que ele tá no Corinthians e o Corinthians não joga de nenhum jeito. Eu não sei como o Corinthians joga. Falando a verdade aqui, como que o Corinthians joga? Não sei. Quando o Corinthians precisa ganhar um jogo, o Corinthians muda o esquema tático. Começou contra o Barcelona de Guayaquil, perdendo de 3-0. Ele fez o mesmo esquema, o mesmo time que jogou ontem, ele jogou contra o Barcelona, com 3 volantes. 3 volantes que não sabem construir. Um só sabe, mas não dá pra fazer milagre, um volante só e os outros 2 imbecis. Aí no 15 minutos de jogo ele tirou o Ranieri contra o Barcelona e colocou o Romero, se eu não me engano. Tá ligado? Precisava esperar 15 minutos pra ver que o Ranieri ou o Martínez, qualquer um que ele tivesse tirado, tava bem tirado. Precisava de 3 volantes contra o Barcelona ganhou o primeiro jogo de 3-0. Você acha que eles iam vir aqui e iam atacar o Corinthians? Eles queriam furar a bola e chutar pra fora. Não queria jogar futebol. Mas o treinador, burro e covarde, pensou que eles queriam, entrou com 3 volantes e com 10 minutos de jogo teve que queimar uma substituição. Queimou 2, né? Porque ele colocou o Romero. E o Romero precisava ter saído depois no final do jogo pra entrar algum jogador de futebol de verdade. Mas ele não teve coragem de tirar o Romero, que tinha entrado,
e ficamos com um a menos indo quase na pré-Libertadores. Então ele só tá no cargo hoje por causa do Paulistão, porque nessa pré-Libertadores já tinha azedado para ele. Só que o Corinthians tem que perceber que se ele continuar vai dar ruim pra gente. No Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana já deu pra mim, a Sul-Americana já foi. Se não demitir o treinador, se demitir o quanto antes, se perde pro Vasco, não sei se ele cai. Mas tem que tomar uma decisão urgente com relação ao treinador. Ele precisa sair, porque eu acho que um técnico de verdade consegue dar jeito nesse time. Pelo menos ter um padrão tático e treinar a bola parada, que é coisa que o Corinthians não faz. Não é possível que o Corinthians treine a bola parada. Não é possível que o Corinthians treine bola parada defensiva, né? A ofensiva até que é boa também. E aí você fica tipo assim, a bola aérea ofensiva é boa. E são os mesmos caras, por que eles não conseguem defender? Porque não treina, não tem padrão tático. Quem é que fica no primeiro pau? Na hora do gol foi o Bidu. Nas outras jogadas, tava o Mateuzinho, o Yuri Alberto e o Memphis ali. Tipo assim, quem é que fica? Tem que definir antes, tem que saber as coisas antes, não é improvisado. O escanteio não foi cobrado às pressas pra, tipo assim, não deu tempo de vir o cara que tem que ficar ali, tá ligado? Então, pra mim é isso. Eu fiquei muito triste com o jogo de ontem, achei um jogo ridículo, mas eu não quero falar de jogador, porque pra mim não é o pior problema. Temos um elenco bom, razoável ali, para disputar 2 competições bem, disputar bem mesmo, Brasileirão e uma das Copas, né? Essa Copa aí, pra mim já foi. Se vier um treinador bom, talvez dê pra jogar, mas a Copa do Brasil é muito mais rentável financeiramente e o Brasileirão é um campeonato longo, né? Que dá pra ser disputado desde que você tenha uma estratégia de dosar entre as Copas e poupar quem deve poupar ali, ter um treinador de verdade que pense a longo prazo, que pense em cada jogo como um jogo individual, que pense nas melhores peças para jogar, não tenha ego de vai jogar esse aqui eu tenho birrinha, esse eu não gosto, esse aquele. Pô, o Giovani não vinha sido nem relacionado para nenhum jogo e do nada entrou. O Hector que fez um gol não entrou. O Coronado não entra, sendo que é o único meia que tem. O Bidão entra com 25, 30. O Coronado entra com 35. O Giovani entra com 15. Assim, o Thales Magno entra com 10. E entra escorregando. O Thales Magno todo jogo, pode reparar. Digita Thales Magno no Corinthians, assiste todos os jogos que ele jogou. 10 minutos escorregando. No mínimo 10 minutos escorregando. Não sei que porra que ele usa naquela chuteira. E é no estádio do Corinthians, não tô falando nem fora de casa. Fora de casa ele escorrega também. Mas pode pesquisar na Neoquímica. Todos os jogos que ele entrou ou foi titular, ele escorrega durante 10 minutos. Isso é bizarro também. Pegando um ranço desse arrombado. Mas é isso. Só queria falar mal do Ramon Dias e pedir para ele sair do meu time, por favor, fora do Corinthians. O Augusto Melo tem que acordar. Ele tá preocupado com muitas outras coisas extra-campo que tá acontecendo com ele também, porque ele é muito incompetente. Diga-se de passagem também. É um cara muito burro também. Outro velho burro, né? Para combinar com o treinador que ele escolheu pro time do Corinthians. É um presidente velho e burro. E é isso. Precisa demitir o Ramon Dias urgente pra gente ter um ano bom. Beleza, ganhou o Paulista, saiu da fila, mas não é isso que vai fazer o ano do Corinthians ser muito bom, tá? Precisa muitas coisas melhorar e uma delas passa pela troca de treinador. Tamo junto aí, vai Corinthians.